pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje temos mais um relato de um sobrevivente de duas narcisistas, gente. Ninguém merece, né? Por isso que eu coloquei o título aqui de O Vencedor. Eu tenho recebido cada testemunho de vocês. Amanhã eu vou postar 2 aqui que me chamaram bastante atenção. Um deles eu dei muita risada. Na verdade, os 2. Tem umas partes ali que vocês vão entender o porquê. Daí eu fico pensando, eu vejo todas as pessoas que mandam aqui o testemunho, eu falo, são pessoas tão lindas, pessoas divertidas, pessoas iluminadas, abençoadas. Tá explicado, por isso que passamos por esses abusos aí, porque eles veem tudo isso em nós e aí eles tentam vir, né, destruir. Mas vamos começar esse relato de hoje. A letra tá bem pequenininha aqui, esqueci de aumentar, mas vamos lá. Bom dia, Cris. Acompanho você e outros canais sobre esse assunto já faz alguns meses e confesso que foi de grande valia para o meu processo de libertação e recuperação. Afinal, minha história daria um bom livro. Vou resumir muito, pois se trata de um relacionamento de 15 anos, onde fui manipulado por 2 narcisistas, mãe e filha, onde a mãe posso classificá-la como oculta pelo vitimismo exagerado, entre outras características graves de bipolaridade, e a filha acredito ser perversa. Bom, essa data que passo agora será importante no final. Conheci as 2 desde 2001, mas comecei a namorar a Karina no dia 13 de janeiro de 2006, entre parênteses, uma sexta-feira 13. Eu na época com 36 anos e ela com 21. Posso dizer que a fase de espelhamento e love bombing foi muito extensa. Acredito que durou anos e durante esse tempo era só nós, e hoje tenho a verdadeira noção de como a manipulação foi forte com relação, entre aspas, a me afastar das pessoas, principalmente familiares e amigos mais próximos. Só ficavam aqueles que interessavam a ela ou os que não demonstravam qualquer perigo. Enfim, foi uma fase boa, entre aspas, onde vivíamos um pelo outro e funcionava assim, as conversas eram só eu e minha mãe nos importamos com você. Veja, sua família pouco se importa com você. Ou então dizia, tá vendo? Eu faço tudo por eles e não tenho valor. E realmente era uma coisa assim bem explícita. O carinho e dedicação das 2. Mas elas tinham a compensação por tudo isso também. Tudo esse teatro durou até meados de 2012, onde começaram as fases confusão, onde ora estava tudo bem e ao mesmo tempo nada que fosse feito estava certo. O sexo foi se tornando raro, a ponto de ter que questionar. Não tinha uma vez sequer que ela fosse em casa e não reclamava de algo. Conversávamos sobre casamento, mas era um assunto que não durava 2 dias. E assim ela continuava na casa da mãe e eu em casa. Para minha sorte, ele colocou entre parênteses. Aliás, elas moravam na casa do avô, pois a mãe morava lá e dizia que cuidava do pai, mas na verdade cuidava era da pensão dele e sempre reclamando que era injustiçada, que os irmãos não ajudavam, mas também não fazia nada para melhorar, nada mesmo, ou quando fazia algo fazia questão de contar para o mundo todo ouvir. Hoje posso classificá-la como uma parasita, que ora tratava bem e num outro minuto virava o capeta. Dependendo o que eu falasse ou sugerisse, uma opinião a respeito de algo bastava para virar um inferno. Enfim, com relação a casamento sempre foi aquilo, conversávamos e o assunto esfriava, mas na minha cabeça já vivíamos como um casal, casados, pois era sempre os 2, lembrando que ela sempre estava comprando roupas e sapatos novos, onde eu questionava qual era a necessidade de tudo isso, pois sem exagero, tinha mais de 400 pares de sapato. Não repetia roupa em festa e eu sempre tentando coibir os exageros, dizendo que não dava para sustentar aquilo. Me endividava, mas na medida do possível eu fazia todos os seus gostos. E ouvia a mãe sempre se gabando que eu fazia tudo pela filha dela. Em 2018, meu pai faleceu após o inventário em janeiro de 2020. Acabei recebendo alguns imóveis e um pouco de dinheiro, coisa de 100, 120 mil reais. Onde durante uns 2 meses, tenho certeza que vivemos uma vida de extravagância. Quando dei por mim, em 30 dias, 10 mil haviam evaporado.
Em presentinhos, almoços, jantares. Quando me dei conta, falei para ela: vamos usar o dinheiro e reformar a casa, pois a ideia de casamento, filhos, estava latente, pois uns meses antes havíamos feito exames para ver se poderíamos ter filhos. Comigo tudo deu certo, ela teve alguns impedimentos que fiquei sabendo só depois. Enfim, ela concordou, achou o máximo, tanto que contratou, contra minha vontade, uma arquiteta. Começou a postar fotos, me acompanhava para escolher os materiais, do acabamento, enfim. Na minha ingênua percepção, estava curtindo aquilo. Mas aí, nesse meio tempo, seu avô faleceu. Foi onde senti uma enorme mudança em sua mãe, pois quando vi a situação totalmente bagunçada em relação à documentação de tudo que ele havia deixado, disse que seria necessário um advogado, mas que poderia ajudar. Foi quando sugeri algo para sair da inércia e seguir em frente. Isso foi uma bomba, essa mulher me atacou de todas as formas possíveis. Foi quando perdi a cabeça e falei que ela resolvesse seus problemas e não enchesse o meu saco. Afinal, estava no meio de uma obra grande com todos os problemas que isso acarreta. Foi quando dei um basta e resolvi tocar a minha vida e deixar para ela resolver seus problemas sozinha. E eu escutando da minha então noiva que um tal advogado ia fazer e acontecer e etc, que estava vendo, enfim, e eu sempre falando que achava bom eu conversar com ele, coisa que nunca ocorreu. Quando, em outubro de 2020, a obra chegando ao final, eu daquele jeito, corrido, com as obrigações diárias de trabalho e mais lidando com pedreiros, marceneiro, pintor, gesseiro e fornecedores, posso dizer que estava esgotado. Afinal, estava levando essa vida fazia uns 6 meses. Enfim, no final de outubro, ela veio com uma historinha de fazer um curso em outra cidade. Questionei esse curso, pois falei que achava muito caro, quase R$ 2.000, mais as despesas de hotel e transporte para o curso de 2 dias. E que ela tinha que pensar que estávamos no meio de uma pandemia, ela é profissional liberal e havia perdido muitos pacientes, e mais, em 2 meses ela teria uma série de contas para pagar, IPVA entre outras, e o que o avô não estava mais ali para bancar, além do que eu estava naquele rescaldo de obra e não saberia se ia conseguir ajudá-la, se não seria conveniente fazer o curso em outro momento. Enfim, brigamos, ela me acusou de tudo quanto foi coisa. Passado mais uns dias, ela já foi ficando mais distante, estranha, como nunca havia ficado antes. Vale ressaltar que nesses 15 anos houve brigas, mas nunca ficamos um dia sequer separados. Mas como disse antes, as coisas estavam corridas. Entre novembro de 2020 e estávamos em uma loja de material de construção e decoração discutindo o que comprar com o dinheiro que restava. E para variar, queria coisas que naquele momento não era viável comprar. Enfim, mais discussões desnecessárias. Entra a semana de 9 de novembro, ela estava muito distante, a ponto de, se eu estivesse no quarto, ela ficava na sala. Chega dia 11, acabei dando uma carona para um amigo, onde ficamos conversando, liguei para ela avisando e confesso que nesse dia exagerei na cerveja. Quando estava chegando em casa, notei que havia esquecido a chave da minha casa na casa desse amigo. Era tarde, por volta de 11 horas. Eu liguei para ela pedindo a chave dela e o controle do portão. Para o meu espanto, me tratou com um sorriso sarcástico de uma forma estranha, sem se importar, que imediatamente indaguei. Tem alguma coisa errada, né? Mas fui para casa. Quinta-feira, dia 12, estou eu em casa, à noite, quando ela chega, fica entre 15 e 20 minutos, levanta e vai embora, do nada. Estranhei e questionei o que estava acontecendo. Sem resposta, falou que seria melhor conversar depois. Achei muito estranho, mas sexta-feira estava no trabalho e ela me liga, dizendo que iria em casa à noite para conversarmos. Falei ok, estranhei, mas enfim. Chegou sexta-feira, sugestiva a data, né? 13 de novembro, por volta de 8 horas, ela chega em casa. Eu estava na sala, começamos a conversar, vou tentar reproduzir o que foi dito. Ela começou a dizer que, olha, estamos há quase 15 anos juntos e não construímos nada. Você gastou todo o dinheiro na sua casa e poderíamos ter casado e feito a festa dos sonhos. Eu quero ter filhos e você não quer. Eu estou com 36 anos e não tenho tempo para esperar. Enfim, respondi que era inaceitável ela dizer tudo aquilo e que não entendia o porquê da cobrança sobre casamento, pois ela sabia que estava deixando a casa pronta para nós dois
E isso já havia sido conversado, e ela sempre com a desculpa de que não queria deixar a mãe sozinha. E o fato de ter filho ou não, falei que não era culpa minha, o fato de não ter tido ainda, mas pedi a ela paciência, pois estava saindo da obra sem dinheiro e estávamos no meio dessa loucura de pandemia. Ninguém sabia o que esperar e que seria bacana planejar o momento certo de ter essa criança. Disse isso pois um mês antes de todo esse acontecimento eu estava manobrando seu carro e vi uma cobrança de crédito de 2 anuidades pendentes. E mais, ela não recolhia INSS, coisa que sempre orientei a fazer. Afinal, ela trabalhava e o dinheiro era só dela, mas os sapatos e roupas eram mais importantes. Descobri depois estar devendo muito dinheiro em lojas da cidade. Enfim, isso me preocupou muito. Pensei como colocar um filho no mundo com uma pessoa irresponsável assim. Mas o meu grande erro foi não ter questionado tal situação. Acredito ser por causa da correria da obra, entre outras coisas. E com certeza não queria ter esse desgaste e realmente hoje vejo que por covardia não questionei. Mas nessa hora falei para ela, se colocar um filho no mundo tem que ter no mínimo um planejamento e disse que ela com certeza teria que mudar alguns conceitos e hábitos. Por isso, diante de tudo isso, achava conveniente esperar mais um pouco e ela ter um filho com 37, 38 não seria o fim do mundo. Bom, abruptamente ela simplesmente interrompeu a conversa, virou e disse, eu preciso de um tempo. Virou as costas e me deixou falando sozinho. E foi embora, não entendi nada. Senti um misto de confusão, uma enorme interrogação surgiu na minha frente. Tentei, sem sucesso, conversar. Na verdade, implorar para ela me explicar o que estava acontecendo, mas ela simplesmente sumiu. Enfim, passei 3 ou 4 dias trocando uma ou outra palavra por WhatsApp. E quando me dei conta, percebi que ela não queria mais ter contato comigo. Algo que achei inaceitável e pedi por uma chamada de vídeo que ela terminasse de vez comigo. Pois pela minha experiência, notei que havia algo mais sério. Mas ela não fez. Foi quando eu tomei a decisão contra a minha vontade e falei que daquela forma era melhor terminar tudo de vez. Nesse mesmo dia chamei um Uber e tudo que era dela que estava na minha casa e devolvi. No dia seguinte havia algumas coisas minhas na casa dela. Fui buscar. Questionei a mãe dela sobre o que estava ocorrendo, dizendo que são 15 anos. Vamos acabar assim? Mas ela, com um sorriso no rosto, que mais parecia estar satisfeita com a situação, dizia apenas, vocês têm que conversar. Um dia, quem sabe? Lembro do seu olhar de satisfação em ver o meu estado de indignação, desespero, enfim. E a partir desse momento tenho certeza que, por obra de Deus, desativei todas as minhas mídias sociais, apaguei todas as fotos, mesmo na total ignorância a respeito do que estava lidando, eu iniciei sem querer um contato zero. Passado uns dias, chegou ao meu conhecimento, por amigos e parentes, que terminou, pois eu enganei ela por 15 anos, entre outros absurdos, afinal ela teria que justificar o término. Enfim, alguns acreditaram na história e passei a ser o mais, ele falou um palavrãozinho aqui que eu não vou repetir, do mundo. Muito bem, passados 10 dias de ocorrido, eis que ela aparece nas mídias sociais com o novo namorado advogado. O que vou dizer agora soube a contragosto por outras pessoas. Ela dizendo aos 4 cantos, agora sou uma nova mulher, entre outras coisas. A mãe postando, agradeço a Deus o livramento. Essa foi a mais leve, ele diz entre parênteses. Isso ficou, de certa forma, muito ruim para mim, pois sou uma figura pública e a cidade é pequena. Mas mesmo assim juntei o que tinha sobrado de força e dignidade, me apeguei a Deus, a minha família e consegui virar as costas e caminhar. E mais uma vez Deus, em suas ações magníficas, colocou uma pessoa no meu caminho, que nesse período drástico ficou ao meu lado, me ajudou a suportar esse baque inicial. O que senti nos meses seguintes é indescritível, mas aí Deus mais uma vez me mostrou os vídeos. O primeiro que assisti foi da Simone, sobre o transtorno narcisista, entre parênteses ele diz, que eu confesso que tinha um conceito totalmente equivocado sobre o que seria, e depois os seus. Quando me deparei com o tema, comecei a devorar os vídeos, o que me mostrou a terrível realidade, o tamanho da encrenca em que eu estava e que havia me livrado, pelo menos momentaneamente. Mesmo assim, tentando me recompor, ainda sofri vários ataques dos macacos voadores, inventando histórias ao meu respeito,
para a pessoa que estava comigo. Tipo, tome cuidado, ele não é de confiança, coisas assim. Até que em março nos separamos. Acabou que não deu certo e resolvemos manter a amizade, pois não seria conveniente continuar. Feito isso, 2 dias após, lembro como se fosse ontem. Era um domingo e fui almoçar na casa da minha mãe. Vi que tinha uma mensagem nova no aplicativo Telegram. Achei estranho, mas abri. Para minha surpresa, era ela e dizia assim: Oi, sei que me bloqueou em todos os lugares, mas acho que esqueceu aqui. KKKKK. Estou preocupada, pois eu e a minha mãe temos tido sonhos horríveis com você e quero saber como está e como estão as cachorras, entre parênteses, que ela abandonou também. Respondi: estou bem e as cachorras estão bem também. E como já havia visto vários vídeos, perguntei: em que mais posso lhe ajudar? Ela, seca e ríspida, disse: não preciso de ajuda, só quero saber se você está bem. E eu respondi: já disse que estou. Só isso? Aí começou a fazer brincadeiras tipo: ai, cuida bem das cachorras, só as de 4 patas, viu? Coisas assim. E eu disse: olha, vou deixar claro uma coisa. Digo que se houver um outro contato, será pessoalmente. Ela dizendo assim: precisamos conversar. Saiba que estou fazendo terapia, fica com Deus. E ele coloca entre parênteses: esses seres seguem algum manual? E coloca um monte de interrogação. Sim, eles seguem o mesmo manual. Nesse momento achava que tinha que dizer umas verdades e disse que não falaria mais nada por WhatsApp. Após isso bloqueei ela também no Telegram. Mas ainda recebi umas 4 mensagens nesse aplicativo puxando assunto. Foi quando descobri que fazíamos parte de um grupo e através de lá ela conseguiu o meu acesso. E num desses contatos ela disse hora e local para conversar. E eu falei: pego você onde? Não preciso dizer que não respondeu e nem deu as caras, mas já estava vacinado e esperando tal reação. Ela tentou mandar mais 2 mensagens com desculpas diversas, não respondi e agora com a exclusão total dela do grupo fiquei mais tranquilo. Continuei minha rotina, mas não parou por aí. Eu ainda tenho telefone fixo em casa, então ela ligou umas 6, 7 vezes, mas não atendi. Mandou várias solicitações para me seguir no Instagram, recusei todas. Até que um dia ela ligou e eu resolvi me testar. Atendi e marcamos um encontro. Cheguei lá e ela pediu que encontrasse no seu carro. Entrei, começou a me tocar no ombro dizendo que você está tenso e eu respondi que não. Disse: nossa, você mudou, enfim, começou a dizer que eu estava diferente e eu de cara cortei e perguntei qual o real motivo dessa conversa, o que ela queria. Então ela iniciou dizendo que queria me pedir desculpas, perdão, e eu disse que quem seria eu para perdoar. Disse que eu havia me perdoado e que ela deveria fazer o mesmo. Ela insistiu e pediu que se eu dissesse e eu concordei e falei: ok, eu te perdoo, segue sua vida em paz. Só isso? E ela: não, preciso dizer para você, eu não te traí. Aí eu disse que isso eu já tinha a minha convicção e que não adiantaria ela dizer o contrário e que também não fazia a mínima diferença nessa altura dos acontecimentos. E ela insistiu dizendo que nos quase 15 anos juntos ela jamais tinha passado por uma situação que estava passando naquele momento. E eu disse que cada escolha que fazemos tem uma consequência e que isso era um problema só dela. Mas ela insistiu em contar, disse que a ex do atual namorado apareceu grávida, que está enfrentando ela e as outras coisas. E eu disse que não poderia ajudá-la. Aí não deixei para menos, perguntei a ela: ué, você queria tanto um filho? Por que não engravidou ainda? E a resposta foi: eu não quero agora. E eu apenas sorri. Questionei se ainda estava namorando, disse que sim, e ela queria saber o porquê do meu interesse, e eu respondi que não me sentia confortável em estar lá com uma pessoa comprometida. Ela de pronto disse: você também está namorando uma loirinha, né? Eu respondi: tenho saído sim com algumas garotas, mas nada sério. E imediatamente respondi: você sabe muito bem que se eu estivesse namorando, eu não estaria aqui. Fiquei abismado com as informações que ela tinha ao meu respeito, sabia até com quem caminhava no bairro, com quem saía, as festas que fazia ou ia, os bares que eu frequentava. Até questionei: nossa, você está bem informada, e não dei muita importância. Enfim, conversamos sobre outros assuntos. Ela disse que estava passando essa fase difícil com a mãe, problemas profissionais, que ainda estava em terapia. Aí ele colocou kkkk. E eu novamente falei sobre as consequências das escolhas. Enfim, ela tentou de certa forma me seduzir, pois se abaixou para pegar algo no banco traseiro e propositalmente se esfregou em mim. Mas eu recuei, falei para não repetir aquilo. Quando viu que eu não cederia,
começou a dizer que acabou entre a gente o lance de homem e mulher e que ela passou a não se sentir bem ao meu lado, coisas desse tipo. E eu procurei não esboçar qualquer reação, apenas concordava. E no final eu disse: olha, já conversamos. E a hora que eu descer desse carro, nada vai mudar. Tudo vai permanecer como antes. Você perdeu a chance de ser minha amiga lá atrás, ok? Bom, não preciso dizer que mal saí do carro, ela veio. Posso te ligar se tiver alguma dúvida? Eu respondi que a dúvida eu já tinha dito como resolver e que não poderia me ligar. Mas como a última palavra tem que ser dela, ela veio com a pérola. Não gostei do seu sapato. E eu simplesmente sorri e disse: problema seu. Adorei essa resposta. Problema seu. Subi no carro e saí. A partir daí pensei comigo: bom, agora vai sumir por uns meses. Mas 3 semanas depois meu amigo me manda uma mensagem de uma publicação que viu no Face da mãe dela, onde ela posta uma foto da família dela de 2018, onde eu estava presente. Achei muita cara de pau, além de ser uma coisa bem desagradável, mas ignorei. No dia seguinte, deparo com ela tentando perguntar algo pelo Instagram por solicitação de mensagem. Não respondi. E a pergunta após umas horas foi excluída. Isso porque ela tem outra conta onde vive me mandando solicitação para me seguir. Ignoro todas. Hoje sei que consigo lidar com esses seres sem me sentir abalado ou iludido por falsas promessas e carinhas de choro, pois consigo detectar todas as suas mentiras e trapaças graças ao conhecimento que adquiri através dos seus vídeos e conselhos. Ai, como isso me alegra, gente, vocês não têm noção como isso me alegra. Pois não é fácil, só arrisquei, pois precisava ver qual seria a minha reação. Afinal, esse seria o primeiro contato pessoal que teria após o descarte em 2020. Fiquei feliz, pois realmente não senti nada, apenas pena por um certo momento, mas passou. Agora estou aqui aguardando quais serão as próximas investidas, pois sei que não vai parar por aí, pois acredito que o seu novo suprimento não entregou aquilo que prometeu. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Ele colocou kkkk. Tentei resumir e deixar de uma forma que as pessoas entendam. Existiu muita coisa que não posso provar. Tenho prints de todas as conversas, pois não sei o que pode acontecer. Mas tenho certeza absoluta que muita coisa ocorreu nesses anos, como traições, inclusive com seus professores. Entre parênteses ele coloca: estava em DP em quase todas as matérias. E em questão de meses passou a ser aluna nota 11, no mínimo estranho, né? Essas coisas eu não posso provar, mas também não duvido que tenha ocorrido, pois descobri só agora que tinha muita gente na cidade que não suporta as duas. Muita gente mesmo. Mas enfim, espero que esse relato sirva de alerta e inspire pessoas a reagir e se livrar desse tipo de parasitas destruidores de sonhos. É isso aí, vencedor! Orgulho de você, forte aí, hein? Você quis ir lá, eu não faria isso não. Eu, gente, depois que Deus me revelou quem esses seres são, não consigo, não dá. Parabéns porque você conseguiu, foi firme, confiou em você mesmo, ficou forte na sua realidade, tomou sua decisão e continua firme aí. Esse é o caminho, né? Muito obrigada pelo seu testemunho, Deus te abençoe grandemente, você realmente é um vencedor e que fique aqui de exemplo para todos os outros homens e mulheres também. E no fim, a melhor coisa é dar o contato zero definitivo, porque aí você volta a ter controle sobre a sua vida e não mais dá esse controle na mão desses seres, porque eles usam isso contra nós. E é isso, gente, espero ter ajudado, espero que vocês gostem. Muito obrigada novamente pelo seu testemunho, por todas as palavras de bênção. Eu fico muito feliz de saber que os vídeos aqui no canal têm ajudado. Outro dia veio uma pessoa, eu adoro, gente, falou: Cris, eu tava na rua, dei de cara com meu ex, lembrei de você, virei as costas e nem oi eu dei, fui embora. Ignorei, eu morro de rir, gente. Mas assim, não pelo fato de estar fazendo, pelo fato de ver que as pessoas estão ficando firmes, não estão mais cedendo, estão tomando a atitude certa, sabe? Se colocando em primeiro lugar, saber que você está lidando com uma pessoa, não dá nem a brecha, a oportunidade, porque eles sugam você de volta. É uma lábia que eles têm, sabe? E a gente, por ter coração, por ter amor, empatia, a gente acaba às vezes voltando até por dó, né, por querer ajudar aquela pessoa, como você mesmo falou aqui no testemunho, quanta coisa triste estava acontecendo ali, ela tentou de todas as maneiras
a te trazer de volta ali. E ela ainda estava com outro e falou pra você, né? Muita cara de pau. Mas enfim, assim eles são, e nós seguimos o nosso caminho aí de luz e oramos à distância para que eles também um dia encontrem esse caminho de luz. Se você também tiver um relato para contar, mande aqui um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com, que assim outras pessoas irão aprender com a sua experiência de vida e poder também receber aí cura e libertação na vida delas. Beijos a todos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!